O governo do Ceará decretou lockdown em Fortaleza a partir de amanhã pelos próximos 14 dias. 11.506 pessoas já morreram de Covid-19 no estado. E mais de 400 mil foram contaminadas pelo novo coronavírus. Aulas presenciais nas escolas da capital cearense também foram suspensas. Na UTI, o cenário é o mesmo. Todas as vagas ocupadas por pacientes com Covid-19. O Amazonas registra oficialmente 5.723 casos e 473 mortes por Covid-19. O número de pacientes internados em leitos de UTI com Covid-19 no Ceará passou de 226 para 652. Entre as determinações das autoridades para evitar aglomerações estão a suspensão das aulas presenciais e a circulação e o uso de espaços públicos. Em 2020 se iniciou a pandemia da Covid-19 e o que antes parecia ser bobeira se mostrou um verdadeiro problema. Em 2020, a vida de todos mudou de cabeça para baixo. A Covid-19, vírus da família do coronavírus, se alastrou de Wuhan, cidade chinesa, para o mundo. O que antes parecia bobeira, para uns no início demonstrou um verdadeiro problema, que afetou diversos setores da nossa sociedade, obrigando as pessoas a se reinventarem para minimizar os danos que a pandemia da Covid-19 trouxe consigo. Muitas atividades que eram dependentes do contato presencial precisaram se adaptar a outros meios para continuarem sendo exercidas. Uma atividade muito importante no Brasil que sofreu um forte impacto com a pandemia foi o ensino, como as escolas, especialmente as públicas. E como as técnicas lidaram com isso, ou melhor, como matérias que estudam as relações humanas, a sociologia, como por exemplo, conseguiram se sustentar em uma época onde não era possível ter o contato. É isso que veremos agora. Ô Vinícius, eu queria saber como foi a tua reação quando tu soube que a gente ia ficar 15 dias sem aula e tal. Foi bastante impactante, né? Os primeiros 15 dias, eu achei que não ia ser nada demais, mas depois veio o decreto, né, que todo mundo ficar em casa e foi um máquina. Minha vida inteira indo para a escola, do nada ter que estudar em casa foi muito complicado e estranho. Como era o primeiro ano, eu fiquei tipo assim, 15 dias. É muito... Deve ser 15 dias e vai passar logo. Então eu fiquei meio tranquilo, mas um pouco com medo. No começo eu me senti um pouco bem, digamos, era um tempo que eu poderia ficar em casa, que eu poderia aproveitar, mas depois, com o passar do tempo, com as notícias, com as mortes que veio acontecendo, com o medo que veio afligindo a todo mundo, foi um sentimento de angústia e muito, muito medo. Assim que começou a pandemia, na verdade, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Até que começa a vir vários casos, a aparecer vários casos e começa a ter vários decretos de lockdown e aí você começa a se sentir meio que perdido e preso. Então, quando começou mesmo a fechar as coisas, fechar as lojas, estabelecimentos e a gente teve que ficar dentro de casa, aí foi que o medo realmente se instaurou.
Eu não tinha muito medo por mim. Eu acho que eu tinha 5 de 10 por mim. Mas pelos meus parentes mais velhos, eu tinha muito medo mesmo. Tanto até porque um tio meu ficou internado. Então, eu fiquei muito assustada. Pra mim, foi um pouco mais complicado porque a primeira a pegar na minha casa o Covid foi a minha mãe. E aí ela já ficou internada. E em seguida meu pai pegou, só que do meu pai foi aquela sintomática que não senti muita coisa, e aí era eu e ele pra resolver, tudo. A gente resolvia, tinha que ir lá no hospital, deixar as coisas, ele com Covid, e eu achando que não tava com Covid, porque eu não tava sentindo nada, tendo que andar com muita proteção. Aí a gente foi ficando com mais medo, que ela se internou, e não recebia alta, e a minha avó também pegou, tudo no mesmo período. Em relação às aulas, tu conseguia acompanhar? Como que tu se sentia em relação aos horários? O horário que terminava, o horário que acabava as aulas? A maioria das vezes eu não conseguia acompanhar, né? Várias pessoas tiveram também problemas de insônia à noite, não acordavam tarde para aula. Mas eu acho que o maior problema foi falta de conexão também. Muita gente não tinha conexão em casa para assistir às aulas direito. Então isso impossibilitava muito assistir às aulas online, principalmente. Para mim foi irrelevante, não serviu praticamente para nada. Eu tentei a batalha dos professores e tal, mas não funcionou. Praticamente a maioria dos alunos não aprenderam nada. Só quem quis mesmo aprender e teve oportunidade, mas dificilmente. Se eu pegar em base, assim, eu acho que um terço não aprendeu praticamente quase nada. Só marcava presença lá, mas não estava presente nas aulas. Não conseguia absorver muita coisa, só realmente o que me interessava aqui já pessoalmente no presencial. Mas foi horrível e a gente sentiu mesmo o baque quando a gente teve o retorno. Ave Maria, a gente se sentia assim, inútil. As aulas online começaram e aí a gente lá só ligava o celular e botava a presença. Muitas das vezes a gente cochilava e a aula ficava lá rolando. E não aprendia nada. Quando a gente voltou, já não sabia mais de nada. Foi difícil para poder pegar o conteúdo em pouco tempo. Então foi uma fase difícil. Com toda certeza foram um dos meus anos mais difíceis, que eu não conseguia aprender quase nada. Eu terminei o ensino fundamental vindo para o ensino médio e eu não conseguia aprender muita coisa, porque na minha antiga escola não tinha o ensino devido, que era para ter no remoto. E até quando eu entrei aqui, às vezes as distrações aconteciam e, enfim, não deu para aprender. E durante esses 2 anos de pandemia, você acha que a relação com a sua família mudou de uma forma drástica ou continuou na mesma? Assim, antes da pandemia era de uma forma. Aí na pandemia, como foi conviver muito tempo com os familiares, porque a gente passou a conviver um tempo, assim, o dia todo, né, literalmente. E era bem complicado, porque às vezes a pessoa se estressava até mais do que costumava se estressar antes. Qualquer mínima coisinha era motivo para uma briga muito grande. Isso era bem chato e eu acho que fica uma coisa assim, né, meio complicado. Mesmo eu morando vizinho da minha mãe, dos meus irmãos, a gente não se via só pela janela, de longe, a gente não ia visitar a casa um do outro, e aí a gente saía de casa basicamente para nada, só para ir em mercantil e etc. Então era tudo praticamente virtual, ou pela janela. Eu acho que os maiores desafios que a gente está tendo que enfrentar agora que a gente está presencial é se adaptar à rotina, né? A questão da carga horária, porque presencial é o dia inteiro e online era ali 5 horinhas, 4 horinhas que a gente ficava e às vezes nem dava tanta atenção para aquela aula online. Às vezes você se despertava com outra coisa, você tinha falta de atenção com aquilo e acabava não assistindo às aulas. E aqui não, é totalmente diferente, é realmente com pessoas, com professores ali lado a lado com você. Então você meio que obrigatoriamente você tem que se adaptar a uma rotina que online não era assim. E a gente, bem dizer, teve só no 3º ano agora começar a estudar o dia todo, né? No 9º ano a gente só estudava meio período, aí que chegou no 1º, aí vai a pandemia. Era só, bem dizer, 5 horinhas no celular, aí pronto, aí chega logo 9 aulas, de manhã até de tarde, aí já fica meio cansativo. Passar o dia todo na escola, em vez de 5 horas na tela do celular, aí ir pra casa já no final da tarde,
descansar para outro dia vir de novo, vai. Aí uma questão que eu coloco, que às vezes se escuta que o papel do professor hoje já não é tão relevante como outrora, que é possível hoje aprender sem um professor, etc. Não. O papel do professor é seminal, é essencial. O espaço da escola como espaço de ensino-aprendizagem, de convivência, de sociabilidade é incomparável, insubstituível, né? Isso é uma coisa que para mim é indiscutível, né? Obviamente que logo depois, alguns meses depois, os velhos vícios voltam, né? E a gente começou a ter que tratar com eles, né? Aula prática zero, não existiu. Então o que foi que a gente fez? A gente criou alternativas para utilizar na aula prática, seriam os simuladores. Então a gente baixava softwares para a gente simular o que a gente poderia fazer lá na prática. Claro que a eficiência não foi boa, porque eles não botaram, digamos, a mão na massa. Eles montavam um software, os circuitos, mas não era a mesma coisa de você montar ali ao vivo, mas para não ter uma queda no aprendizado com relação às práticas, a gente teve que usar, teve que se recorrer aos softwares, aos simuladores. A gente tentava fazer, tinha a questão teórica e a gente tentava fazer alguma coisa que interagisse com eles, forms para eles responderem na hora, para a gente ver como foi a aprendizagem. Na hora de a gente abrir um software e ir montando, aí a gente pergunta, pessoal, e agora eu vou fazer o quê? Aí, professor, você vai ter que colocar esse fio nesse ponto, vai trazer esse cilindro pneumático para esse lado. Então, isso foi uma das coisas que deixaram eles motivados para continuar. Mas, como eu falei, mesmo isso é muito diferente de você estar ali ao vivo. Porque ao vivo você consegue ir em cada um você vê a dificuldade. No online não, no online é mais complicado você ter essa coisa específica. Com os professores, eu não vi tanto que mudou, só eu tive bastante dificuldade com o ensino, né? Era muito ruim, às vezes a internet falhava, né? Mas em relação com os professores eu não senti muita diferença, mas agora é claro que é bem melhor do que no online. Mas enfim, questão da família, era, tipo assim, no começo foi bem difícil, mas depois a gente conseguiu se adaptar. Meu pai saía para trabalhar e a gente ficava com medo de, sei lá, ele ficar doente, a família toda ia ficar doente. Plataformas online, meio que não via muita... Teve resultado para algumas pessoas. Para quem de fato ia lá e fazia por vontade própria. Mas teve muita gente, inclusive eu por uma certa época, que literalmente via lá, mano, não vou fazer isso. Eu tô aqui na minha cama, eu tô aqui de boa dormindo. Pra que eu vou levantar pra fazer uma atividade no Google Sala de Aula? Google Meet, eu vou acordar cedo pra ver o professor falando e falando. Sabe? Até assim, agora chegou uma época, a partir de um certo tempo chegou um momento em que meio que procurar mais, sabe? Mas levou tempo pra isso e eu acho que o Google Meet não ajudou isso. Literalmente eu acho que eu não assisti, foram poucas aulas que eu assisti no Google Meet. De resto foi tudo por conta própria que eu fui atrás mesmo. No início foi muito difícil, até porque a gente não tinha um modelo pronto, digamos assim. A gente foi testando formas de dar aula, momentos para dar aula. Então tinha uma carga horária primeira, depois isso foi se modificando ao longo dos meses. Mas foi uma adaptação muito difícil, porque a gente não tinha consciência se os alunos estavam realmente lá, né, prestando atenção. A gente sabia de alguns que eles interagiam, mas era a minoria. Então teve sempre essa questão de parecer que a gente estava falando sozinho o tempo todo. Pensando nos alunos, né, uma sequela na questão do conhecimento. Né? O conhecimento ele foi visto de uma forma diferente. Muitos alunos passaram a pensar que não é necessário estar estudando o tempo inteiro, né? Porque eles tiveram esse ato muito forte e aí ficaram, entre aspas, sem fazer nada. Muitos foram trabalhar, outros foram fazer outras coisas da vida e isso quebrou aquela necessidade de estudar o tempo inteiro, né? De ter aquela constância de estudo. Então a gente consegue ver agora claramente os impactos
desse hiato da pandemia, né? A gente vê os alunos com mais dificuldade de ler, com mais dificuldade de escrever, fora as questões psicológicas, né? As questões de relacionamento também foram impactadas. A ansiedade está muito mais forte do que antes. Em 2019 a gente tinha uma escola X, né? Que sempre teve ansiedade, obviamente, todos já passaram por um momento assim, mas quando a gente voltou esse ano agora, a gente percebe que os alunos estão muito debilitados, entre aspas, né? Mentalmente muito fragilizados, na verdade, em questão de estar em sala de aula, trancados ali por uma quantidade de X de horas, e isso gera uma ansiedade muito forte. Mas o que sempre foi muito complicado? Conseguir manter os alunos interessados. Porque os alunos, eles no geral, não conseguiam se manter presentes na aula, né? Então, às vezes era só você dando aula para um computador, a sensação que dava, né? Não tinha esse retorno de vocês. Então isso para mim foi difícil. A maior sequela que ficou, eu acho que para os alunos foi perder a escola como espaço. Porque eu acho que muitos alunos têm a escola não como um espaço de aprendizagem, mas como um refúgio. Né? Um refúgio de uma família problemática, um refúgio de uma situação em casa que não se sente à vontade, um refúgio para ter alimentação. Então eu acho que para os alunos isso foi muito forte. Foi bem complicado, né? Eu senti muita dificuldade, até porque apesar de utilizar um equipamento adaptado, né, as ferramentas que foram utilizadas pela Secretaria de Educação nas aulas online, elas não eram acessíveis. Então, nenhum tipo de sintetizador de voz me auxiliava nesse processo. Então, eu tive que improvisar, né? Eu tinha a ajuda dos meus filhos. Né? Eu tenho um filho que na época tinha 8 anos e o outro na época tinha 12, que sempre tinham que acordar cedo junto comigo para preparar o equipamento, né, para dessas aulas. A pandemia mexe muito com o psicológico, mexeu muito com o meu psicológico e da minha família, né? Então, muitas vezes eu acordava com uma crise de pânico terrível, mas tinha que dar aula e eu tinha que tentar passar serenidade para os alunos, então foi bem complicado mediar isso. Mais assustador ainda, né? Quando cogitaram a hipótese do retorno das aulas presenciais, eu entrei em pânico. Eu lembro que durante uma aula ou durante uma reunião, né, virtual, eu chorei mesmo, assim, porque foi no período que, quando estava falando em voltar para as aulas presenciais, minha mãe estava entubada no hospital. Então, para mim foi assustador, mas deu tudo certo. Durante a pandemia eu peguei Covid 2 vezes, depois que eu retornei peguei mais 2. Né? Mas, sim, assustador no começo, depois a gente vai se adaptando. Acho que para os alunos foi do mesmo jeito, né? Aconteceu da mesma forma. Foi uma época difícil para todos nós. Está sendo até hoje, mas aos poucos estamos nos reerguendo, voltando à ativa, conseguindo enfrentar nossos maiores desafios. E, claro, valorizando a educação acima de tudo.